Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, mais um podcast desse estudo maravilhoso, profundo que a gente vem fazendo com todo o nosso coração, o estudo do livro Um Curso em Milagres. Hoje eu tô aqui mais uma vez com deusas incríveis do Essência, desse grupo de mulheres. Hoje eu tô com a Mara, eu tô com a Meire e eu tô com a Dani. A gente estava partilhando um pouco como está sendo para cada uma, tanto acompanhar os conteúdos, como também fazer os exercícios. E é super interessante ouvir as partilhas umas das outras, porque de alguma forma enriquece, né? Enriquece a gente. Eu me sinto enriquecida. É como se insights, não necessariamente racionais, mentais, eles também eu conecto com alguns insights. Então, é apenas uma deixa para que, se você quiser, você ouvinte maravilhosa, maravilhoso, se você quiser deixar também a sua partilha, o seu insight, a sua dúvida ou sugestão ou colaboração, às vezes você ouvindo a gente, você pode ter algum insight profundo que você pode pensar, besteira, ou então, não, isso é para mim, isso é para o meu momento. Só que é isso, existe algo muito bonito, existe um milagre, né, quando a gente compartilha aquilo que chega pra gente, aquilo que chega pro nosso coração, e a gente só pode contemplar, né, vislumbrar esses milagres quando a gente dá o passo e quando a gente compartilha. Então fica aqui o meu estímulo para você, caso você sinta, claro, que você possa compartilhar com a gente também como está sendo para você. É isso. Hoje a gente vai continuar no capítulo 4, não, no capítulo 1, no capítulo 1, sessão 4, né, Gabi? Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 1, na sessão 4. Tá na página 11, Como Escapar da Escuridão. Então, quem tiver o livro aí pode ir abrindo, se posicionando, pegando uma água, um caderninho para fazer as anotações aí. E vamos tirar também um momentinho para ir silenciando, se conectando com Deus, com a sensação do divino maior no nosso coração. Vamos entregando todos os pensamentos de preocupação, todos os pensamentos que possam bloquear o nosso acesso, que possam bloquear a gente receber o que a gente veio receber aqui hoje. Sentindo nosso coração e nossa mente aberta para esse estudo, para esse momento aqui. Então, vamos começar. Como escapar da escuridão? Escapar da escuridão envolve 2 estágios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo usualmente acarreta medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesses. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. Tá, bom, então vamos começar do começo, porque eu sinto que esse começo ele dá um nozinho na nossa cabeça. Então vamos lá, vamos receber. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que ele está querendo dizer com escuridão, né? Porque muitas vezes quando a gente vai pensar em escuridão, a gente vai pensar nos nossos processos de sofrimento, que também é a escuridão que ele está trazendo.
vai trazer aqui nesse texto uma escuridão num conceito maior, que é a própria ilusão. Então, como escapar da ilusão? É isso que ele está trazendo pra gente, dessa grande escuridão que tem na nossa mente, que projetou essa ilusão que a gente está vendo agora. Então ele fala, envolve 2 estágios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. E o que ele quer dizer que não pode ocultar? Que mesmo que a gente projete um tanto de escuridão, que a gente projete um tanto de coisa no mundo, isso nunca vai ser capaz de ocultar a verdade. A luz vai sempre ser a luz, e ela nunca vai poder ser ocultada de fato. E é por isso que ele fala, esse passo usualmente acarreta medo, porque a gente está apegado à escuridão. Então, a gente conseguir entender que ela é frágil e que ela não é verdadeira, que ela não consegue ocultar a luz, né? Aquilo que a gente criou para ocultar a luz, nunca vai conseguir de fato fazer isso, acarreta medo. Porque a gente tem os nossos apegos, a gente tem apego à escuridão. Então, isso para o ego é amedrontador. Né? Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, que é o segundo passo, né? Ainda que pudesses. Então, é a partir desse segundo passo que a gente entende que, de verdade, não tem nada que a gente quer ocultar. E ainda que a gente conseguisse fazer isso, não seria o nosso desejo verdadeiro. Não seria o desejo verdadeiro da nossa alma. E aí ele fala, esse passo traz o escapar do medo, né? Porque é reconhecendo isso que a gente vai poder escapar da escuridão, que a gente vai poder escapar do medo. Quando a gente verdadeiramente acessar esse lugar de que a luz é tudo que a gente quer, né? De fato. Continua. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria, né? Porque esse processo de escuridão, gente, muitas vezes está relacionado àquilo que a gente já conversou de pensamentos privados, desse mundinho privado, dessa vontade que a gente tem de ocultar as coisas, de esconder as coisas do mundo, que é a própria ideia da divisão. Né? Se eu divido alguma coisa tem que estar separada para a gente acessar essa ideia de divisão, né? E por isso, nesse sentido, está realmente disposto, a gente entra de novo nesse processo de comunhão, de comunicação, e aí consegue acessar a paz, a alegria e acessar esse estado de mais presença. Que no momento presente não estou acessando, porque eu não sei se a internet está funcionando ou não. Tá dando uma levíssima picotada, mas tá dando para acompanhar. Foi justamente o insight que eu tive nesse início desse parágrafo, que tem a ver com os pensamentos privados, né? A escuridão não pode ocultar. O que me chegou foi justamente isso. A gente às vezes acredita que manter um segredo, manter um pensamento, por exemplo, entre aspas, já negativo, eu manter um pensamento negativo com relação a Meire, que é algo que a gente conversou em alguns podcasts passados, né? Mas eu mantenho isso escondido, significa que tá oculto, já que a Meire não sabe, então ninguém sabe. Só que aí é isso. Não. Só que não. Você pode esconder, mas você não pode ocultar. Tá ali, independente de você ficar guardando ali pra você, e isso dá medo. Como assim, né, os meus pensamentos privados, como assim as minhas, sei lá, as minhas invejas, as minhas misérias, os pensamentos que eu não tenho orgulho, vão vir à tona assim. Isso acarreta medo. E aí entrar nesse lugar que a Gabi falou, não, tudo que eu quero é a luz. Tudo que eu quero é viver essa liberdade de não ter o que esconder, de realmente poder, né, aceitar que tudo já é luz. E isso libera o medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada. E esse é um passo que, na minha percepção, né, é um passo que pode parecer mais difícil do que realmente é. Eu percebo que alguns medos, alguns receios que a gente carrega, eles, antes da gente dar o passo e entregar para Deus, entregar para o Espírito Santo, antes da gente dar o passo, pode trazer uma sensação de que é mais difícil do que realmente é. E uma vez que a gente dá o passo, a gente percebe, uau, era muito mais simples. É quase como aquela fumacinha, vira fumacinha de desenho animado, assim, tipo, dissolve. Sim, exatamente, né? Exatamente.
próximo, porque daí a gente dissolve exatamente essa ilusão, né? E é isso que você trouxe, né? Essa vontade de esconder é a vontade do ego, né? Do privado. O ego, ele é privado, ele é separação, né? Privação é algo privado. E conforme a gente vai acessando esse lugar de entregar, de não querer esconder mais nada, a gente vai acessando um lugar de unidade. Porque a gente não esconde mais nada, a gente vai se tornando um, né? Então esse é o caminho de volta. A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas podes enganar a ti mesmo a esse respeito. Esse engano faz com que fiques amedrontado, porque reconheces no teu coração que é um engano e fazes enormes esforços para estabelecer a sua realidade. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito, e o milagre reconhece só a verdade. Aqui nesse começo, do parágrafo 2, ele vai trazer justamente o apego que a gente tem com a escuridão, né? Então, por mais que a gente tenha criado esse mundo de egos, de separação, por mais que a gente tenha criado todas as nossas historinhas individuais e até as ideias de culpa, né? O porquê que eu sou culpada, porquê que eu não sou uma pessoa legal, todas as ideias justificativas que a gente tem na nossa mente para nossa história dizer eu não sou santo, sabe? Tipo, essa ideia que o ego muitas vezes vai recusar. Como assim? Você está achando que você é santo? Você não é. E o que ele está trazendo é que não importa a história que você conta para você. Isso, a sua santidade, quem você realmente é, nunca vai poder ser ocultado por essa ilusão que você criou a seu respeito. Isso nunca vai poder acontecer. E daí ele fala, esse engano, né, da ilusão faz com que você fique amedrontado, porque no teu coração você sabe que é um engano. Então, no fundo, você realmente reconhece que isso é um engano. Só que como a gente é apegado à ilusão, aí ele fala, fazes enormes esforços para estabelecer a sua realidade. Que é todo aquele esforço que a gente coloca para ficar confirmando que aquela percepção que a gente tem é verdadeira. E o apego mesmo à escuridão, o apego ao sofrimento, para que isso se torne realidade. E traz todo esse amedrontamento, porque no fundo a gente sabe que não é. E a gente saber disso é ameaçador para o ego, né? Para o ego é ameaçador, porque é a grande verdade que vai dissolver ele, que vai fazer, na última instância, que ele desapareça, né? Mas para o espírito é a libertação. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito, e o milagre reconhece só a verdade. Assim, dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus. O milagre participa da expiação, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, que são apenas faltas de amor. Aqui ele vai trazer essa perspectiva de que a nossa verdadeira realidade é a realidade do Espírito, né? E que o milagre faz essa ponte, né? A ponte de dissolver essa ilusão e nos trazer de volta para quem a gente realmente é, fazer com que a gente consiga ter essa percepção, né? Dissipa a ilusão sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus, né? E aí ele fala, isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, que são apenas falta de amor. Porque se a gente pensar que somos amor, Deus é amor, né? A nossa função verdadeira é estender o amor, né? Então isso corrige e estabelece a função verdadeira da mente, que é estender esse amor que a gente realmente é, corrigindo esses erros que na verdade são apenas falta de amor. Isso é muito interessante, né? Acho que eu já cheguei a comentar com vocês que para um curso de milagres tudo no mundo pode ser dividido em duas coisas: amor ou pedido de amor. Então a gente pode observar cada situação na forma que a gente enxerga como um erro,
seja dos outros, seja nosso próprio, como um pedido de amor. E é por isso que ele fala, isso é apenas falta de amor, né? Então corrige uma ilusão, porque se você é amor, não tem como faltar amor. Isso não faz sentido, você é amor. Não tem nenhum sentido. Isso é só essa projeção que você está criando. E o milagre vai fazendo essa limpeza para que você volte a se identificar com quem você realmente é. A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior. Mas a expiação restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio. A mente que serve ao espírito é invulnerável. Aqui ele traz essa ideia, né, que a gente já está construindo, de que a verdadeira mente do Filho de Deus é a mente cheia de amor, né? E nesse lugar de amor não tem falta, nada falta. Por isso que tem também essa ideia de invulnerabilidade. Nada pode realmente ferir o Filho de Deus, nada pode realmente machucar o Filho de Deus, né? Fazer com que a gente perca algo, que falte alguma coisa. Nada pode acontecer, porque a mente do Espírito é verdadeiramente invulnerável. Não pode, nada pode ser feito contra ela. Embora a gente, identificado ainda com o nosso ego, a gente acredita muito em ideias de vulnerabilidade no mundo. Que inclusive é uma das grandes questões do ego, né? O porquê que a gente tem tanto medo, o porquê que a gente começa a entrar em processos, né, de tanta coisa no mundo, seja trabalho, seja relacionamentos, porque no fundo a gente acredita que a gente é vulnerável, então que a gente precisa estar lidando com as coisas do mundo, porque senão uma coisa muito ruim vai acontecer. Isso faz muito sentido no pensamento do ego, mas o que o curso Milagres vai trazer é esse pensamento maior, né, que é além desse mundo. Além desse mundo, a nossa mente, ela é totalmente invulnerável. Não tem nada que possa realmente abalar o espírito, que é a própria premissa do curso, né? Nada real pode ser ameaçado, né? E nada irreal existe, né? E nisso está a paz de Deus. E é até um treino na mente, porque tudo aquilo que pode ser ameaçado é algo desse mundo, é algo que não é real. E às vezes até pra gente estar atento a esses processos. Por que eu tô entrando nesse sofrimento? Por que eu tô dando tanta realidade para isso que tá acontecendo? E eu sinto que é muito esse lugar de poder dar um passo para trás. Porque no mundo vai parecer sempre muito que a gente tem justificativa pra gente estar preocupado no que a gente está preocupado, pra gente estar acreditando no que a gente está acreditando. E ter essa chance de olhar e falar, talvez tenha um jeito diferente, já é um milagre, já é um processo de cura da mente, para que a gente possa aceitar esse lugar de invulnerabilidade, que é quem a gente realmente é. É parte desse processo de limpeza, da gente ir soltando todas as identificações pequenas, faz parte desse processo. E tem uma coisa que eu tô bem reflexiva assim com esse parágrafo 2. É algo que eu tenho que integrar, porque nesse início do parágrafo eu associei um pouco o sintoma, né? Algo que a gente pode considerar um sintoma de que a gente está viajando na maionese, na ilusão, é o gasto excessivo de energia para sustentar uma preocupação, um medo, ou qualquer coisa que seja, né? Tipo, ele termina falando, a mente que serve ao espírito, ela é invulnerável. Então, e é bonito compreender, como ele coloca aqui, que esse gasto exorbitante de energia tem a ver com o fato de que lá no fundo, no nosso coração, lá no fundo a gente sabe que a gente está viajando. É a gente se observar, quando a gente está sendo drenada, porque provavelmente tem alguma ilusão bem forte que a gente está segurando, e como a gente está fazendo esse caminho, desse curso, desse livro, desse estudo, dessa pequena disponibilidade, quem sabe essa consciência, essa clareza, nossa, tô aqui, ó, desgastada com esse pensamento, a gente consiga soltar ou entregar para o Espírito Santo, entregar na mão de Jesus, né, para que o milagre possa acontecer e a cura possa acontecer. Ideia, eu sinto que
faz muito sentido isso que você está trazendo. Porque é uma das formas da gente entender se a gente está sendo guiado pelo ego ou se a gente está sendo guiado pelo espírito. Que é o quanto as coisas estão entrucadas, quanto a gente tem ideias de sacrifício, ideias de medo, ideias de sofrimento enquanto a gente está fazendo, e o quanto as coisas estão fluindo. Porque as coisas que vêm do espírito, que são guianças, elas vêm através da fluidez. E é muito no momento presente. Isso aqui tá aparecendo, e daí a gente vai fluindo, e as coisas acontecem. Às vezes a gente até fica abismado. Nossa, como é que isso aconteceu? Nem eu imaginava que esse ia ser o desfecho, que isso que ia estar se desenrolando aqui na minha frente. É porque vem desse lugar do espírito. É aquilo que a gente falou, né? O caminho é leve e feliz. Esse é o caminho que ele quer pra gente. Então esse é o caminho que é inspirado realmente, né? O caminho da guiança. Que é o que ele falou. A mente que serve ao espírito é invulnerável. Você não precisa de nada disso que você está achando para ser invulnerável, você já é, né? Mas a partir do momento que você acha que você precisa, que você dá realidade para essas ideias do ego, você vai ficar amedrontado. Você vai acreditar que realmente é isso que você precisa. E isso a gente pode usar em coisas muito práticas do dia a dia, né? Seja uma preocupação específica, ou seja uma decisão que você tem que tomar, né? As coisas, quando a gente pede guiança, elas são realmente entregues, elas não são dadas. E se a gente não está recebendo, é porque a gente está com algum tipo de bloqueio, muitas vezes, que é o que ele fala, né? Entrega para mim. Entrega esse medo, entrega essa preocupação, entrega esses pensamentos, porque daí eu, que tenho a visão maior, vou poder te dizer o caminho. Mas primeiro você tem que entregar. Você não pode ficar abraçadinho ali naquela ideia antiga. E a partir desse momento ele vai poder inspirar a gente e estar atento às guianças para poder receber e seguir elas, né? A escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor. Não tem propriedades exclusivas em si mesma. É um exemplo da crença na escassez, da qual só o erro pode proceder. A verdade é sempre abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que têm tudo, não têm necessidades de espécie alguma. Uau, gente, uau! A frase que ele coloca aqui no livro, né?
o quanto que isso é profundo e o quanto que a gente não acredita nisso em muitos momentos, né? De receber isso, né? Aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo, não tem necessidades de espécie alguma, né? Porque se a gente for parar para pensar, o mundo por si só, ele é o mundo do ego, é o mundo da escassez. A gente tem necessidades o tempo todo, né? Comer, a gente tem necessidade de dormir, a gente tem necessidade de um tanto de coisa. Estar nesse mundo é estar no mundo de necessidade, estar num sistema de pensamento de falta, de escassez constante. Quando ele fala das ideias de escassez, a gente tem uma tendência a acreditar que a escassez está ligada à parte financeira, né? Então, a falta de dinheiro. Só que o que ele está falando é de uma falta muito maior, que está na base do nosso sistema de pensamento, né? Que vai se manifestar de muitas formas. Vai se manifestar na gente acreditando que tem falta de dinheiro, a gente achando que tem falta de relacionamento, a gente achando que tem falta de, sei lá, um carro, a gente achando que tem falta, no fundo, na última instância, de Deus, né? Porque essa é a base desse sistema de pensamento, é a separação. A gente cria esse mundo a partir da ideia de como seria o mundo a parte de Deus, né? Então eu tiro uma parte de mim, entre aspas, né? E crio essa ilusão. Como seria viver sem Deus? Percebe? Já é uma ideia de falta. E a partir dessa ideia original de falta, a gente cria toda a ilusão, baseada no sofrimento, na escassez, que continua retroalimentando essa ilusão. Porque conforme a gente acredita muito, nossa, gente, é a ideia do mundo, né? Sei lá, a gente tem ideias de trabalho, a gente acha que tem que trabalhar muito e que tem que ter sacrifício pra gente ser merecedor de ganhar alguma coisa. E aí a gente fica ali se sacrificando e confirmando as ideias de sofrimento pra poder ganhar um pouquinho. E o que ele tá trazendo é um lugar completamente diferente da mente. Você não precisa desse esforço todo, você pode entrar no fluxo, porque tudo pode te ser dado, porque você faz parte. Na última instância, nada te falta. Né? Claro que a gente ainda está muito identificado com as ideias aqui desse mundo, mas quem a gente realmente é não precisa de nada. E a gente pode acessar esse estado da mente estando no mundo. E é por isso que é muito profundo, porque, que nem a gente falou, não é sobre a forma. Em alguns momentos vai se manifestar na forma, vai ser milagres aparecendo no mundo. Mas é na mente, a gente conseguir atravessar essas testemunhas de escassez sem dar realidade para ela. Estando totalmente focado e conectado em quem a gente realmente é, né? Não percebendo elas de fato. Essa frase, né? Aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo, não têm necessidade de espécie alguma. E aí a Gabi trouxe, nossa, a gente não acredita nisso. O pensamento que veio pra mim, assim que eu li, foi assim, nossa, a gente tá muito distante. A gente está muito distante desse lugar, né? E aí eu fui sentindo esse pensamento automático, essa reatividade a esse pensamento, a essa ideia, né? E você continuou falando e tal. E aí chegou para mim algo que é isso, foi o que chegou para mim, né? Tipo, como que também um processo aqui de integração disso. Aqueles que reconhecem que tem tudo, não é sobre eles terem abundância ou terem isso, aquilo outro. Mas tudo é dado. Tudo que é dado num nível que não há falta, que não há necessidade. Entende? Independente da condição material, financeira, social, aquele ser, ele vibra uma plenitude. Tudo tá completo, tudo tá cheio. Mesmo que, aí às vezes sei lá, um mongezinho que tem uma cumbuquinha com um pouquinho de arroz, e pra ele tá cheio, tá completo, não há necessidade. E às vezes é uma pessoa super abastada que tem muitos patrimônios e muito dinheiro e muitas coisas da matéria, também não falta nada. Então, é meio que a ideia de necessidade não é sobre não ter nada. Bem, pelo menos é o que chega pra mim, né? Tem mais a ver com o estado da mente. É tão fluido, é tão alinhado com o fluxo do universo, é tão conectado com o todo, que a ideia de faltar alguma coisa nem passa, não passa pela pessoa, tipo, a ideia da necessidade. Faz sentido, né? Sim, é exatamente isso, porque eu sinto que ele tá falando mesmo da falta do espírito, né? Que a gente projeta na forma,
mas que no fundo é a falta do espírito. Então, uma vez que a gente reconhece que nada falta, que a gente nunca foi separado de Deus, que a gente é completo, perfeito e pleno como a gente acessa isso, né, num nível além da consciência, do racional, mas a gente acessa internamente, nada falta, né? E aí o mundo pode apresentar qualquer situação, pode apresentar essa situação de abundância absurda, e você vai aproveitar aquilo, né, e atravessar aqueles processos, ou uma situação de um mongezinho ali com a sua cumbuquinha, e internamente nada vai faltar, porque é esse o lugar, é o lugar da mente, é o lugar de nada falta ao espírito, que é a única coisa que a gente realmente que ele traz. Essa é a tua verdadeira realidade, é o espírito, não é esse mundo, essas ilusões que você criou aqui. E aí eu sinto que a gente não tá tão distante. É o que vem pro meu coração, assim, sabe? Essa percepção, essa correção, esse perdão na mente é possível. É possível para todos nós, né? Porque independe de qualquer coisa fora. É muito mais sobre um alinhamento. Sim, é exatamente isso, né? Por isso que escolher agora, né? Ele fala isso agora, tipo, você não precisa de nada, você não precisa de sacrifício, você não precisa de nada, é agora. Você só precisa estar aberto a vivenciar isso, você precisa ter a brecha na mente. E na hora que eu tava lendo, né, eu vou compartilhar que a gente tá com problema de conexão aqui. E é interessante porque é exatamente isso. Às vezes ele vai cortando em momentos específicos do tanto que a gente tem a resistência de receber. Porque é a resistência de receber essa abertura. De que, poxa, sim, aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo não têm necessidade de espécie alguma. É um sentido de reconhecer que isso é verdade. E o quanto que a gente tem a resistência de reconhecer que isso é verdade para que a gente não se abra para a cura, para que a gente continue na ilusão, que é o primeiro parágrafo que ele disse. A primeira etapa é o medo, né? A gente reconhecer que a escuridão não pode ocultar a luz traz medo pra gente. E por isso que a gente coloca tanta coisa na frente. Tantos requisitos, não, tem que fazer isso para você ser curado, 1000 anos de não sei o quê. Então, realmente, né, que nem a gente estava falando, não é nada sobre a forma especificamente, né? Porque você pode encontrar esse estado da mente, e, gente, isso é uma chave muito importante, né? Do quanto a gente tem que focar nesse lugar que é um estado da mente. Porque senão, a gente muitas vezes vai comprar ideias do mundo de que um caminho específico é o caminho pra gente, por exemplo, desapegar da forma, né? E a gente tem muitos caminhos espirituais, inclusive, que vão falar da gente não ter nada, da gente viver na pobreza, que tudo bem, é um caminho espiritual que muitas vezes vai levar várias pessoas a chegar nessa conclusão, só que não necessariamente é o único caminho para você conseguir chegar nesse lugar. E existe uma corrente muito forte mesmo de pessoas que acreditam que se você faz isso, você não pode ter aquilo, você não pode ter isso, você tem que ter, né, uma rigidez, principalmente quando a gente vai conectar com o espiritual. Então esse é realmente um ponto sensível, assim, de crença, né, coletiva, e que é isso, está enraizado num lugar bem do nosso inconsciente coletivo, né? Sim, né? E faz parte até dessa ideia de dualidade que às vezes a gente coloca, né? O que é espiritual, o que é da matéria, né? Sim. Se tem realmente essa divisão, a mente faz, né? O ego faz muito essa divisão, mas no fundo não existe. Mas o que ele traz no livro é que muitas pessoas vão tentar renegar o mundo ainda acreditando nele. E não vão acessar a paz, né? Porque quando Jesus fala assim, é largar tudo mesmo. Tipo, não é largar tudo, roupa, bens materiais. Tipo, ele fala, forma é forma, não é nada. Mas é tipo, a gente abrir mão desses pensamentos, sabe? É o sim que a gente tá dando, nosso real sim pra ele. É tipo, solta tudo isso aí e me segue. É isso que ele tá falando pra gente. E quando a gente traz, né? Porque o ego ele vai querer fazer as ilusões, né? Fazer que a gente foque num lugar que não tem nada a ver com o lugar que a gente tem que ir pra gente continuar na ilusão. Quando a gente traz só pra matéria, a gente só consegue acessar esse lugar verdadeiro de desapego, de paz na mente, quando a gente deixa de dar realidade pra matéria. Porque senão, eu viro, não sei qual que é o termo, né? Aquelas pessoas que não podem ter nada, enfim. Eu posso virar uma pessoa que sigo isso, só que eu ainda acredito muito na forma. E eu vou vivenciar a escassez da mente.
e eu vou vivenciar o sofrimento e o sacrifício. Então eu vou estar sem nada, só que a minha mente não vai estar em paz, né? E esse não é o caminho que ele quer. Ele quer que a gente acesse a felicidade e a paz constante. Então esse não é o caminho. Então, enquanto você renegar o mundo, acreditando no mundo, isso não vai dar certo. O que ele quer é que a gente deixe de acreditar no mundo. E nesse lugar, tanto faz se você é o bilionário, dono de 50 mansões, ou se você é o monge com a tua cumbuquinha. Porque isso não importa. Você não dá mais realidade. E aí sim você consegue caminhar, né? E ele tem, é um trecho muito lindo que ele fala sobre isso. Dessa maneira, sim, você consegue encontrar a paz na mente. Né? Não é renegar o mundo enquanto você acredita, e nem o contrário, porque o ego também vai levar a gente para o contrário. Acreditar no mundo. Acreditar que é o mundo, a matéria que vai trazer a segurança. Então, o dinheiro, o trabalho, as coisas do mundo, também é um caminho que o ego traz para a salvação, entre aspas, né? O que é a salvação? É a ideia da felicidade pra gente, a ideia da paz. Então, as pessoas que estão aqui muito na matéria, entre aspas, elas estão buscando a mesma coisa que quem está muito espiritualizado está buscando. Só que são caminhos diferentes, né? E o que ele traz não é nenhum nem o outro. Não adianta você negar a forma acreditando nela e nem tentar encontrar na forma aquilo que não é da forma, aquilo que está no espírito. Perfeito. Eu vou reler o final do 3 só para ver onde a gente parou, e aí depois eu sigo. Não sei se tem alguma coisa ainda para falar. Então, parágrafo 3, sentença 5. Aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo, não têm necessidade de espécie alguma. Sinto que é pra gente receber essa frase. Né? Acho que ele tá falando aqui com muitas pessoas, né? O quanto que realmente o ego vai gritar e ele vai falar que a gente precisa de muita coisa, né? E ele tá sendo categórico, não tem necessidade de espécie alguma. Essas ideias são ideias na mente que ele pode sim curar, né? Se a gente entregar para ele, podem ser curadas. E no momento que a gente acessar esse lugar na mente, realmente vai sentir isso verdadeiramente, porque é como se fosse mesmo uma promessa, né? Uma promessa que ele faz, mas não tem. Aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo, não tem necessidade de espécie alguma. Como que vai ter, se você já tem tudo, né? O propósito da expiação é restituir tudo a ti. Ou melhor, restituir tudo à tua consciência. Uau! E a propósito da expiação é a gente retomar a consciência de quem a gente realmente é. E é por isso que quando a gente acessa esse lugar, ele é abundante, ele não é escasso. Que não falta nada nesse lugar, não tem nenhuma ideia de falta nesse lugar verdadeiro de quem a gente realmente é. E é por isso que a expiação nos restitui desse lugar. Tudo te foi dado quando fostes criado, assim como a todos. Como que ele é amoroso, né, gente? Ai, sinto muito assim no meu coração. É isso, né? Tudo te foi dado, né? Já foi dado, já foi feito, já é seu. Você não precisa de nada, não precisa, que nem a gente falou, de sacrifício, não precisa fazer nada, já é seu. Te foi dado quando você foi criado. O vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. É isso o que a Bíblia quer dizer com não existe morte. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. Aqui na primeira frase ele traz, né, que o vazio que foi engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão, né? Então, como que a própria ideia de vazio projeta o medo, e o medo projeta o vazio, né? Porque vem da ideia de falta. Então, a gente tem medo. Porque, pensa assim, se a gente no diminuto e louco instante pensou um mundo à parte de Deus, é a parte de Deus, gente. É um mundo escuro que vai trazer muito sofrimento na mente, muito medo na mente, porque tá a parte de Deus.
né? E por isso a ideia de vazio, né? Que é gerada pelo medo, né? A sensação de falta. E vai ser substituído esse vazio, esse medo, pelo perdão, que é o que ele pede pra gente. Que o perdão é isso, a gente parar de dar a realidade pra forma, né? Para um curso de milagres, o perdão não é o perdão usual que a gente conhece no mundo. Alguém fez alguma coisa contra mim, eu fiquei chateada, eu perdoei. Não, é tipo, nada foi feito. E é muito também na última instância, né? Esse mundo não foi nem criado. Então, perdoa ele, perdoa, deixa aí, enxerga a ilusão nisso e desapega e solta, né? Esse é o verdadeiro perdão. Porque conforme você faz isso, você vai entrar em contato com quem você realmente é, né? Com a tua luz, com quem você é. E nesse estado não existe medo, só existe amor. E aí ele continua falando, né? Ele traz a ideia de morte. É isso que a Bíblia quer dizer com não existe morte. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. Eu vim para cumprir a lei reinterpretando-a. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, oferece proteção. Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram para ela o conceito do fogo do inferno. Eu te asseguro que darei testemunhos de qualquer um que me permitir, e em qualquer medida que ele me permitir. O teu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim estão expressando, através dos seus milagres, que abandonaram a crença na privação em favor da abundância que, como aprenderam, a eles pertence. Aqui na linha 2, né, ele começa a trazer a ideia da não existência da morte, que é, se a gente for olhar para a metafísica do Curso de Milagres, é muito o que ele traz no primeiro, na introdução, né? Nada real pode ser ameaçado. Se não pode ser ameaçado, nada pode morrer. O que realmente é real não morre. Não existe morte para o Filho de Deus, né? E aí ele vai fazer uma alusão à ressurreição, né? E à crucificação dele, né? E é isso que ele fala. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe, né? Por quê? Porque essa ideia na mente, ela realmente não é verdadeira, né? Ela é uma ideia de vazio, de escassez, de medo, que não existe na mente do Filho de Deus, da nossa real realidade. Isso não existe, né? E é muito lindo que ele vai trazer aqui, né? Tanto a ideia do fogo do inferno, que ele traz do quanto que as mentes que o interpretaram eram mentes equivocadas, né? Assim como as nossas mentes ainda são muito equivocadas. Então, é claro que o ego vai se utilizar de tudo o que chega para que ele faça a sua versão do que foi, né? E ele traz isso. Então, as mentes equivocadas, elas se interpretaram como a ideia do fogo do inferno, né? Ideias de sacrifício, de medo, de sofrimento, de que o Filho de Deus foi perseguido e morreu e fez um grande sacrifício, quando desde o início a função dele era dizer: você é invulnerável. E eu vou provar para você que você é invulnerável, que nada pode realmente afetar o Filho de Deus. Nada pode realmente matar o Filho de Deus. Que é justamente o parágrafo 2, né, que está na última sentença. A mente que serve ao Espírito é invulnerável. Você é invulnerável. E essa foi a mensagem que Jesus fez, né, através da crucificação. Mostrar pra gente que nada poderia de fato afetá-lo, nada poderia matá-lo, nada poderia machucá-lo, né? O corpo pode ser machucado, mas o espírito jamais. A morte não existe, né? Através da própria ressurreição ele demonstra isso pra gente. E daí ele fala sobre que é como se fosse uma promessa que ele faz pra gente. E te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir, em qualquer medida que ele me permitir. E eu acho que isso é tão lindo, gente, porque eu sinto assim que no mundo
A gente tem muitas ideias de que seguir a Deus, seguir o Espírito Santo é um caminho de sofrimento, de sacrifício, né? De que seguir o espiritual é algo que dói, né? E o que ele traz aqui é algo completamente diferente, que vem na linha seguinte, né? Aqueles que testemunham por mim estão expressando através dos milagres. Então, primeiro, o que ele está falando? Que quem está testemunhando por ele não está enfrentando um caminho de sacrifício de dor, mas sim um caminho de milagres. Esse é o caminho que ele quer pra gente, né? Do desfazer da ilusão e acessar cada vez mais quem a gente realmente é. À medida que a gente tem essa pequena disponibilidade dele, ele vai estar disponível na mesma medida, não só de fazer milagres, mas de fazer essas testemunhas, né? De testemunhar esse amor, essa felicidade na nossa vida, né? O caminho que ele propõe, em alguns trechos do livro, ele vai trazer o sonho feliz, né? Porque ele sabe que a gente está sonhando e a gente está voltando para casa ainda. Então, o caminho de um curso de milagres é a gente caminhar para o sonho feliz. É isso que ele promete pra gente, que é um lugar completamente diferente do que muitas vezes a gente pode esperar ou acreditar, né, que é o caminho espiritual. E aí, nesse final, ele traz, né, que é isso, não tem como algo faltar para o Filho de Deus, né? Então, através dos milagres, a gente vai acessando cada vez mais esse lugar na mente e testemunhando para os nossos irmãos esse lugar de paz em favor da abundância, porque o Espírito é abundante, não falta nada para ele, né? muito linda a promessa que ele faz. Dá para sentir uma energia maravilhosa, né? Eu te asseguro, eu te darei testemunha a qualquer um que permitir, em qualquer medida que me permitir. A ideia do fogo do inferno, tudo. Esse último parágrafo é lindo e essa última frase é profunda. Eu percebo que abre uma portinha aí para uma reflexão mais profunda a respeito de abundância, porque é isso, a gente fala abundância e, como o Gabi falou há um tempinho atrás, existe uma correlação direta entre a abundância e ser abastada materialmente, ser abastada financeiramente, né? E aí fica o convite para todos nós, todas nós, abrir a possibilidade, porque a gente não está falando aqui, a Gabi estava falando sobre o caminho de renegar, né, de renegar o mundo físico em prol do mundo espiritual. A espiritualidade, o caminho espiritual para muitos, mesmo que não para nós, mas talvez nesse inconsciente coletivo, está relacionado, eu vou ter que soltar os meus prazeres, eu vou ter que soltar os meus coisas gostosas que eu gosto de fazer nesse mundo, né? E não é sobre isso exatamente, e sim sobre conectar com o seu anseio mais profundo, que é ser feliz, que é ter paz. Tudo que a gente busca, e seja como o Gabi falou, né? Seja no caminho material, seja no caminho espiritual, é sobre isso, é sobre ter paz. Então, talvez esse seja o momento da gente se abrir para a possibilidade de conhecer a verdadeira abundância. A verdadeira abundância na mente, que é, em última análise, em última instância, aquilo que vai trazer a nossa paz. Muitas vezes, a gente, por ter a crença de que a abundância é isso, isso e isso, a gente fecha as portas para outras possibilidades de experimentar, sentir, mergulhar nessa corrente de abundância que pode estar ali disponível para a gente, porque a gente está olhando para uma direção e está acreditando que é sobre essa direção. Então, é isso, é um convite, e eu percebo que é um convite desafiador. Não é se enganar, mas é trazer esse talvez haja outros caminhos, talvez o universo, Jesus, o Espírito Santo pode me mostrar outras formas de sentir essa abundância na minha vida, na minha mente, plenamente. Tô falando aqui, tô falando pra mim também, sabe? Porque é isso. É um convite profundo. Ideia, gratidão. Sinto que é bem nesse processo
da gente acessar cada vez mais a integridade do espírito. Isso veio na minha mente, e daí eu fui olhar que a próxima sessão é a sessão 5, integridade e espírito. E acho que no próximo sessão continuar aprofundando mais ainda essas ideias aí na mente. Certo, então na próxima sessão a gente vai dar uma aprofundada dessas ideias na mente. É isso. Gratidão, Gabi, por essa condução tão carinhosa, tão entregue e tão dedicada. Gratidão a todas vocês, deusas maravilhosas que acompanharam aqui ao vivo. Foi realmente muito bom. Dani está escrevendo aqui no chat que ela achou muito bom. E é isso, foi um episódio diferente e interessante, com circunstâncias inesperadas, e que está trazendo para todas nós muitas oportunidades. Muitas oportunidades, quem sabe até de experimentar milagres, ou de estar experimentando já esses milagres e reconhecendo, né? É isso, você que está com a gente até esse momento, gratidão por estar junto. Fique à vontade para partilhar, fique à vontade para entrar no grupo. Eu vou deixar mais uma vez aqui o link do grupo do estudo que a gente está fazendo, das lições. E se você sentir de compartilhar com alguém também, que chega para você intuitivamente, né, que pode se beneficiar desse estudo também, compartilha. E é isso. A gente vai se encontrar no próximo podcast, no próximo episódio. Gratidão, maravilhosas. Alguém quer falar alguma coisa para fechar? Não? Então é isso. Um beijo, gratidão, até o próximo podcast.